Shalom a todos, aqui é o Rabino Shapira. Obrigado por assistirem a mais um vídeo profético da nossa série, que nos acompanhou por 2025 e agora em 2026, à medida que a profecia avança ainda mais rápido com a nossa entrada neste novo ano civil. Tenho certeza de que todos vocês viram as notícias vindas da Venezuela, onde o presidente Maduro foi feito refém. Além disso, tenho certeza de que todos estão vendo o que está acontecendo agora no Irã, onde o regime está muito perto de entrar em colapso. Tenho certeza de que vocês estão tentando entender tudo isso. Quero explicar a vocês a conexão desses dois com um terceiro ângulo muito importante que vai ligar os pontos para vocês hoje. Vejam, existe uma conexão entre o presidente Maduro e Khamenei, que vocês podem ter deixado passar. O livro de Daniel nos deu a resposta para isso. Não tenho certeza se vocês viram a atualização, mas posso garantir a vocês que o regime iraniano vai cair. E antes que vocês comemorem com entusiasmo, precisam entender o que significa quando o regime iraniano cair. Vimos as notícias desta semana sobre Khamenei, e eu cito: The Times relata que Khamenei está buscando fugir de Teherã para Moscou, para a Rússia, junto com seu círculo mais próximo, caso o governo caia. É muito importante que vocês prestem atenção a isso, e ele é obsessivo com sua sobrevivência e seu destino será a Rússia. Da mesma forma, Fiona Hill, que é especialista na Rússia, relatou o que aconteceu na Venezuela. E ela diz: devido à administração e à ação de Donald Trump e a sua ação agressiva, que a propósito eu não condeno, isso agora dá uma licença para matar tanto para a Rússia quanto para a China. Isso está lhes dando validade. A Rússia com a Ucrânia, a China com Taiwan. É muito importante que você entenda para o que o precedente que está sendo estabelecido agora está abrindo as portas. Agora deixem-me mostrar a vocês nas Escrituras para que vocês entendam o que está por vir. O fato de que o regime iraniano está prestes a cair e que a Venezuela era um aliado próximo de Vladimir Putin deve nos dar uma pista para a palavra de Daniel. A resposta para onde estamos agora se encontra em Daniel, capítulo 10. Veja bem, durante esse tempo, Daniel estava jejuando e teve uma visão, conforme registrado no capítulo 10 do livro de Daniel. Nessa visão, um grande terror fez todos fugirem e se esconderem. Muitas pessoas fugiram quando a visão apareceu. Ele disse: estou sozinho. Fiquei sozinho nessa visão. Minhas forças se esvaíram. Meu vigor foi destruído e eu não conseguia reunir forças. Ouça com atenção. Eu o ouvi falar. Quando o ouvi, dominado por um sono profundo, deitei-me prostrado no chão. Ele havia perdido quase todas as suas forças. Então, uma mão tocou Daniel, fazendo-o cair de joelhos. E então lhe disse: ó Daniel, homem muito amado, atenta para as palavras que te digo e põe-te de pé, pois a ti sou enviado. O malar que foi enviado a ele era ninguém menos que Miguel. Miguel queria tranquilizá-lo, então ele disse com voz suave: ó Daniel, não temas, não tenhas medo, porque Hashem está ali. Ele está diante dele e ouviu a oração. Então o malar continua e explica a ele o que acontecerá no Aharit Hayamim, nesses últimos dias. Daniel teve a visão antes da vinda do Messias. Qual foi a visão que ele teve? Há uma palavra a qual vocês devem prestar atenção. Ouçam a visão que ele teve. Contudo, o príncipe do Irã, o príncipe da Pérsia, se opôs a mim por 21 dias. Pensem nisso por um segundo. Por quantos dias Israel lutou na primeira guerra? 12 dias. Tanto 12 quanto 21 têm o mesmo valor numérico na gemátria, o que é incrível.
E foi quando Miguel, o príncipe de primeira ordem, veio em meu auxílio, depois que fui detido, e lá estavam os reis da Pérsia. E ele lhe diz: esta é uma visão para estes últimos dias. A guerra de 12 dias aconteceu, 21 dias, o mesmo valor numérico. Mas vocês perceberam algo impressionante neste versículo? É bem sabido que cada nação tem que lidar com um príncipe. Cada nação tem um sar, apenas um. Mas aqui, e se você não sabe o que é o sar, a propósito, é a entidade angelical ou demoníaca que controla a nação abaixo. Mas quando se trata da Pérsia, não existe apenas um sar. Aqui está escrito em hebraico a expressão Mal-Rei Parás, que significa os reis da Pérsia. Por que o texto menciona os reis no plural? Amigos, este é o segredo e este é o mistério que estou revelando a vocês hoje, e vou revelá-lo ainda mais no meu próximo livro, Milhemet Haemunah. E preciso que entendam que o hebraico usa a palavra mal-rei porque há duas nações que são controladas pelo mesmo sar, duas entidades que fazem parte de Parás, do Irã. E qual era o nome da outra entidade de Parás e Irã? O Talmud, na Guemará 77, nos revela o nome disso, citando o capítulo 10 do livro de Daniel, onde esse tema é explicado. E eu cito diretamente da Guemará. Eles então trouxeram Dubiel, o anjo ministrador do Irã, e o colocaram no lugar de Baharikei, Gabriel, e ele serviu por 21 dias, como está escrito. Mas o príncipe do reino da Pérsia se opôs a mim por 21 dias. Veja, a razão pela qual é mencionado o sarim da Pérsia é porque existe outro sar ali. Esse sar tem um nome. E qual é o nome dele? Seu nome é Dubiel. O urso que deseja se parecer com Deus, o urso que quer se assemelhar a Deus. E qual é a nação que se assemelha a um urso? É a Rússia. É por isso que Hazal disse que nos últimos dias a clipá da Pérsia se revelará. A besta se manifestará como Dubiel, o urso russo. Irmãos e irmãs, não estou aqui para alarmá-los, mas estou lhes dizendo: um conflito iminente com o urso e todos aqueles que se associam ao urso está vindo sobre nós. Rashi nos explicou quem é o urso e ele conectou isso a Daniel, capítulo 7, versículo 5. Quando ele viu, então eu vi uma segunda besta, diferente, que era como um urso, mas erguida de um lado, e com 3 presas em sua boca, entre os dentes. Foi-lhe dito: levanta-te, come muita carne. Essas 3 presas que faziam parte daquilo representam esta coisa específica que está se erguendo neste momento. Rashi disse: semelhante a um urso, isto representa o reino da Pérsia. Espere um segundo. Pérsia é Rússia e Rússia é Pérsia? Sim, porque são controlados pela mesmíssima entidade. Eles são controlados por Dubiel, o demônio que é chamado de urso, como Deus, que também reinará sobre toda a região. Mas Rashi também explica que ele não se assemelha apenas a um urso. Dubiel é escrito com um vav, como um lobo em hebraico zeev, que também é conhecido pelo nome de Irã. Você percebe o que vai acontecer? O regime do Irã vai se tornar agora o regime da Rússia nos dias que estão por vir. Quão apropriado que Parás Hassar, Dubiel, Pérsia, príncipe Dubiel, equivalente na gemátria a 898, que é o mesmo nome, o mesmo hebraico, Malar Hamavet Shmi. Eu sou o anjo da morte.
Você quer saber quem é Dubiel? Dubiel é a Pérsia. Dubiel agora gravita em direção à Rússia e, por fim, seu nome é o Anjo da Morte. E eu cito agora os rabinos que dizem que todo o mundo, nos últimos dias, estará ocupado com o importante tema da Pérsia. Isso deve nos permitir compreender que há uma grande guerra nos céus naqueles dias, cujo objetivo é derrubar o demônio, o anjo da morte, que é o urso, o qual é chamado Dubiel, o urso, ok? Estes dias serão os dias da morte final da Pérsia e daquele que está dentro dela, o urso. Esta é a aliança final que procurará destruir Israel, mas eles não terão sucesso. Durante estes dias, Hashem não se revelará totalmente, mas quando virmos a Pérsia e a Rússia ligadas, saberemos, diz o rabino, que estamos verdadeiramente no fim. Portanto, é exigido de nós que oremos e intercedamos pela queda da Pérsia. A redenção depende de todos nós. Quando a Pérsia cair, Dubiel se levantará, e então o confronto final começará diante dos nossos próprios olhos. Oremos hoje com esperança renovada pela queda do regime iraniano, para que Dubiel se levante para a sua derrota final, decretada pelo rei de Israel, o rei Machia, em breve, nos nossos dias. Preparem-se. Eu peço a vocês, preparem-se para Milhemet Haemunah. Encomendem este livro. Estamos em território desconhecido neste momento. Enquanto a Pérsia cai, Dubiel virá à superfície. Quando um está a cair, a força por trás dele está a subir. Preparem-se, o confronto final está diante de nós.